Às vezes, quando a gente não tem filho, a gente faz coisas para agradar pessoas que, cara, não faz nenhum sentido. A gente faz algo a mais, tipo, sei lá, fico até tarde no trabalho, sabe? Pra quê? Entendeu? Às vezes é porque você simplesmente não foi produtivo o suficiente para fazer nas 4 horas que você tinha à tarde, tá ligado? Ou nas 8 horas que você tinha no dia, entendeu? E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu vou trazer mais uma entrevista que eu dei, dessa vez para o programa Regra de 3, que é conduzido pelos meus queridos amigos Diego Pelizari, do canal Agro de Respeito. Inclusive, o Regra de 3 é veiculado no canal Agro de Respeito lá no YouTube, um baita de um canal aí do nosso querido Diego, e também com o Wellington Bendinelli, né? Tanto o Diego como o Wellington, eles são engenheiros agrônomos formados pela Unesp e estão com esse projeto aí muito bacana, cara, que tem o objetivo de contar histórias emocionantes e engraçadas aí dos profissionais do agro, mostrando de fato o que há por trás do sucesso dessa turma, tá certo? Assim, foi uma das entrevistas mais legais que eu dei nos últimos tempos, né? A gente explorou vários assuntos interessantes desde a infância ali, né? E eles foram conduzindo isso aí muito legal. Então, assim, foi por causa disso que eu decidi colocar esse episódio aqui também no AgroResenha, tá certo? E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aí que eu fiz com essa turma tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Hoje o programa promete, hein? Promete, porque hoje a gente vai receber aqui o nosso querido, o maior de todos, na minha opinião, maior de todos os podcasters do agro, o primeiro com certeza, e também, além disso, CEO do AgriHub e um querido amigo, que é o Paulo Ozaki. E, cara, mas de repente deu uma embonitecida nesse vídeo aqui, hein? O que seria uma impunetecida, né? Então já começamos com... Empuniteceu o negócio aqui, ó. Eu entrei e ficou mais bonito. Impunitecida. É isso, né? Eu gosto de neologismos. Muito bom, muito bom. Obrigadão, hein, Paulo, de estar aqui com a gente, aceitar ser o primeiro convidado do Regra de 3. Rapaz, começou uma ventania aqui agora, vocês não estão ouvindo isso não, né? Não, maravilha. Daqui a pouco eu acho que se começar a cair minhas coisas aqui, eu tenho que fechar a janela. Mas, viu, muito obrigado, Paulo, por estar aí com a gente. É uma honra estar te recebendo aqui. E já queria fazer vídeo com você faz tempo, gravamos algumas coisas, mas ainda é a primeira vez no Agro de Respeito. E estreando já direto no Regra de 3, então uma estreia dupla aí com o Paulo. E, cara, a ideia aqui é a gente trocar ideia mesmo numa boa. Eu sei que a gente tá começando a semana, aquelas semanas complicadas, segunda-feira. Para quem está nos assistindo, já estamos começando 2024 também. Boa. E a nossa ideia é ser uma conversa bem leve, bem gostosa, cheia de coisas legais aí para o Paulo compartilhar com a gente conversar. Seja bem-vindo, Paulo. Um grande prazer, viu? Imagina, cara, eu que agradeço aí pelo convite. Sempre legal participar de projetos, né? Eu sempre digo que sou grato por ser o primeiro e sei que vai ser o pior de todos. Então, estou muito, muito feliz aí por isso, cara. Não será pior do que o de estreia ainda, que foi do ano passado.
Cara, mas brincadeiras à parte, assim, é super legal, né, cara? Assim, eu conheço vocês há um tempo, né? Sei da competência e mais do que isso, né? Dessa vontade de fazer acontecer, né? E sempre quando tem projetos legais assim, faço questão de participar, até porque tudo que foi construído no AgroResenha foi pautado na participação de outras pessoas também, né, cara? Então eu não posso negar esse pedido. Então, obrigado por ser o primeiro convidado, né? Um dos convidados aí desse projeto. Fico super feliz, cara. E já de antemão desejo todo sucesso aí pra vocês. Obrigado. Show de bola, show de bola. É isso aí. Eu acho que muita gente já conhece você, né, Paulo? Mas, para aqueles que ainda não te conhecem, é uma grande oportunidade de conhecer, né? É sempre um prazer. A primeira vez que você vai lá e busca, por exemplo, os episódios do AgroResenha e descobre, né, algo tão valioso que são diversas histórias de diversas pessoas, algo muito interessante, um projeto que você já vem trabalhando há um bom tempo, né? Se você puder resumir para quem nos acompanha aqui um pouquinho do Paulo, o que você faz hoje e os seus principais projetos, depois a gente vai aprofundar um pouco mais em algumas histórias mais profundas, que é o objetivo aqui do nosso espaço Regra de 3. Legal, cara, muito bom. Pô, eu sou filho... sou neto de produtores rurais, né, aqui em Mato Grosso. Me formei em agronomia, minha turma se formou em 2009, eu, por intercorrências disciplinares, me formei em 2011. Vocês vão entender muito bem sobre isso. E desde quando eu estava na escola, eu me dediquei na parte de produção animal, né? Então, durante a minha graduação, eu trabalhei no universo da produção animal, primeiro com produção de leite, posteriormente com produção de gado de corte, né? Especial leite na época, e tive uma experiência muito grande no Centro de Pesquisas em Economia Aplicada lá da Exalc, né? Me formei na Exalc, Piracicaba. Trabalhei muito com economia rural, né? Economia, parte de mercado. Então, depois da minha experiência na parte técnica, eu fui para essa área mais de gestão agroindustrial, né? Parte de mercado, custos de produção. Tive uma pequena passagem numa fazenda, fui trabalhar numa fazenda no Pará, onde inclusive eu conheci o podcast, né? Aí na volta eu fiquei lá um período curto, voltei para Mato Grosso em 2014, onde eu comecei a trabalhar numa indústria de nutrição animal. Logo depois disso eu descobri que trabalho de campo não é para mim, não. O melhor solo para se trabalhar é o carpete. Voltei a trabalhar no escritório, trabalhei no IMEC, daí o Instituto Mato Grossense de Economia, né? Voltei para a área de atuação em mercado, né? Gestão agroindustrial. Ali eu tive um crescimento muito grande, né? Parte de gestão mesmo, gestão de equipes e tal. E aí, em 2017, eu criei o AgroResenha concomitantemente ao IMEA, né, que é o instituto que eu trabalhei aqui. E aí, em 2019, eu voltei para a mesma indústria de nutrição animal que eu tinha trabalhado antes. Fiquei ali um período de 2 anos e pouquinho. Saí porque eu tive que me dedicar 100% ao podcast, né? Não estava dando para conciliar as duas atividades. E aí, desde 2021, eu toco as operações do AgroResenha. E agora, muito recentemente, no meio do ano passado, né? Nós estamos em 24 agora, tá certo? Certo. Só para constar, né? A gravação não foi em 2024, mas nós estamos em 2024. Estamos transmitindo 2024. Estamos no nosso futuro e no seu presente que está ouvindo aí. Exatamente. É o autêntico futuro do pretérito. E aí, no meio do ano passado, eu assumi as operações do AgriHub, que é um hub de inovação voltado para o agronegócio. E desde então, estou tocando as duas operações em paralelo, né? O AgriHub e também as operações do AgroResenha. Acho que é mais ou menos por aí. Parte profissional, né? Muito bom. Agora nós vamos conhecer o Paulo, que a gente falou no primeiro episódio nosso aqui, sobre conhecer as pessoas, os agrônomos, no caso, não vão ser só agrônomos convidados, né? Mas no caso, como agrônomo, conhecer por trás do chapéu, por trás da botina. No caso, o Paulo, como ele é mais ali por trás dos vídeos, por trás das produções de áudio, né? Então, e isso é legal também, né? Porque nosso último episódio a gente estava conversando, né, Paulo, que às vezes existe até um estereótipo que o agrônomo tem que ser o cara do
campo, que vai para o campo e fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, existe uma pluralidade muito grande de profissões dentro da agronomia ou dentro do agronegócio, né? Que, na verdade, o nosso espaço aqui é voltado para ciências agrárias, de forma geral, para o agronegócio, mas mesmo dentro da agronomia é muito plural, né? Sim, cara, sem dúvidas, assim, tem espaço para todo tipo de trabalho, né? Eu mesmo, cara, eu sou um cara que, assim, eu gostava de trabalhar no campo, na época que eu estava na faculdade, né? Eu trabalhei muito no campo, trabalhei depois, eu gosto, mas eu descobri que não é para mim. Fim do dia, meu negócio, a minha aptidão e o que eu gosto de fazer, ele está em outros campos que não na atividade rural mesmo lá final, né? Eu gosto de estar mais nos bastidores, né? Entendendo um pouquinho mais de mercado, que foi onde eu construí a minha carreira, e hoje, mais recentemente, empreendendo, né? Levando informações, comunicação e fazendo conexões, né? Então, uma das coisas que me despertou para vir para o AgriHub, porque assim, no fim do dia, o AgroResenha já era um baita hub de conexões que eu fazia, né? Entre as pessoas que eu trago e as pessoas que estão ouvindo e que de alguma maneira podem acessar, né, o conhecimento, acessar a pessoa mesmo em si, né? E o AgriHub vem muito nessa pegada também de conexões, né? Show. Eu que estava aqui ouvindo o Paulo e me veio aqui, né, muito da minha trajetória, né? Porque eu também sou um engenheiro agrônomo que me deparei com a economia, né? Todos esses termos, né? Economia, gestão agroindustrial, né? Hoje são termos, custo de produção, né? São termos aí, marketing agropecuário, né? E assim, e por aí vai. São temas que eu também me deparei ao longo da minha carreira. E não que eu já pendurei a minha chuteira, né, as chuteiras, mas venho me deparando com isso ao longo do tempo. Eu queria te perguntar, Paulo, muitos, né, me questionam no sentido não ruim, né, mas de querer saber, né, como foi para você. Você foi fácil direcionar para a economia? Você tinha alguma aptidão? Como que foi essa transição? Não sei nem se é transição, né? Mas esse ponto, né, de você, olhar e falar assim, é economia rural, é economia agroindustrial, que é o que eu gostaria de fazer. Cara, na verdade, foi assim, quando eu trabalhei na fazenda da escola e depois eu fiz estágios em fazendas também, o que acontecia? O que eu prestei atenção? Óbvio, tem toda a parte técnica, né? Rapei muita bosta em curral, já adubei muito pasto em mão, né? Fiz medição, fazendo todas aquelas coisas, inseminei muita vaca. Mas uma coisa que eu comecei a prestar atenção é que, assim, ali na Exalc, a fazenda da escola, ela tinha um diferencial muito grande que eram os controles. E a fazenda que eu trabalhei também em São Pedro, era uma fazenda que tinha muitos controles. Então, tanto lá na escola como na fazenda que eu trabalhava, além de todas as atribuições técnicas que eu acabei tendo, a gente era responsável por fazer toda a gestão dos dados, né? Então, a parte zootécnica, a parte financeira nem tanto na época, mas a parte zootécnica. Então, eu me interessei muito por essa área de dados. E eu tinha certa habilidade para mexer com Excel, fazer conta, né? Vocês estão falando aí, eu estou lembrando dessas coisas, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no CPEA como estagiário. Então, eu carregava uma bagagem interessante da área técnica de leite, né, de pecuária de leite. E quando eu fui fazer a entrevista lá pro CPEA, quem era o chefe nosso lá na época era o Gustavo Beduski, que formou na Exalc também, e hoje, inclusive, ele é um cara bem foda no leite lá em Brasília, né? Ele perguntou justamente isso, né? Você tem habilidade para mexer no Excel e tal. E quando eu falei que eu tinha todo esse background na parte técnica, acendeu uma luz, né? E aí, quando eu fui trabalhar lá, eu tive certa facilidade em entender o mercado, por conhecer a produção agropecuária, mas tinha muita dificuldade em escrever, porque o meu lance era captar dados e escrever, né? Então eu tive que desenvolver outras habilidades que eu não tinha e que foram muito complementares assim. Então, a minha adaptação na economia, ela foi muito natural, porque no fim do dia, a economia ela reflete o que acontece no campo. Obviamente tem outras coisas que influenciam, né? Câmbio, política e tal, mas a parte pura e simples de oferta e demanda, que é o que a gente normalmente analisa num negócio como esse, para mim foi muito natural, cara. Então eu me adaptei até relativamente rápido. E aí, por conhecer um pouquinho de Excel, né? Trabalhar bem com Excel, fazer conta e tal, eu acabei me adaptando rápido. Então, assim, não foi natural, cara. Foi bem natural, na verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso, foi uma
mas foi bem natural. Muito bom, muito bom. Eu estou aqui também me relembrando minhas disciplinas e todas as decisões que a gente foi tomando ao longo da vida, e você falou uma frase, né, que a economia reflete o que acontece no campo, né, e esse é um ponto que a gente precisa, né, avançar, pelo menos no sentido de construção dentro da sala de aula, né, onde existe uma separação muito grande do que a gente chama de parte prática daquela parte teórica. Na verdade, tudo isso é muito junto e precisa estar junto e muito bem fundamentado para que possa refletir, inclusive, né? Show de bola, Paulo. Pois é, inclusive tem muitas propriedades rurais que precisam melhorar vários aspectos econômicos ou podem melhorar em diversos aspectos econômicos para serem mais rentáveis. Então, não dá para separar, né? Acho que, claro, que a economia não vai só na parte de administração rural, é muito mais amplo do que isso, mas se a gente for pensar nesse segmento, dentro dos aspectos econômicos, já temos diversos gaps aí. Eu acho que isso vai um pouco dessa história da separação das caixinhas e às vezes as pessoas não conseguirem ver as coisas como elas são, de fato, né, conectadas, né, como regra de 3, né, que a gente está aqui para conectar esses pontos para você, que é o nosso elemento-chave da equação regra de 3, você, espectador. Paulo, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo. Eu pedi para o Paulo mandar algumas fotos aqui, então eu vou compartilhar com vocês algumas fotos que são sensacionais, cara. São sensacionais. Foto bruta, hein? Foto bruta pra caralho. Muito obrigado por compartilhar. E eu acho que talvez tenha alguma conexão com uma das primeiras perguntas-chave que a gente gosta de fazer aqui, que é a seguinte. Antes de fazer, deixa eu colocar na tela aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vai. É o boiadeiro mais bruto que você vai ver passar na sua timeline hoje, hein? É uma foto cheia de emoção, cheia de detalhes que você vai poder explicar pra gente, né? E a primeira pergunta é: qual foi a primeira vez na sua vida que você teve contato com o agro e percebeu que era isso? Foi nessa época aqui? Conta um pouco mais pra gente dessa foto e dessa história aí, por gentileza. Esse aí é meu avô, cara. Meu avô, meu padrinho, inclusive, de batismo. Veio dele toda essa questão do agro, né? O meu envolvimento com o agro vem muito do meu avô, né? Ele é pai da minha mãe, já falecido, obviamente. Mas o meu contato com... É até interessante essa pergunta. Esses dias atrás eu respondi essa pergunta para um outro podcast que eu participei também, que é muito interessante. Eu não tenho esse lance, meu Deus, como eu sou apaixonado pelo agro, a minha vida é o agro e, meu agro. Não, cara. Era um negócio muito natural. Meu avô era pecuarista, né? Depois se tornou agricultor também, junto com meus tios, e eu ia pra fazenda, cara. A fazenda era natural, era um acontecimento de família, né? A gente ia visitar meu avô na fazenda. É igual o pessoal vai domingo almoçar na casa da avó, eu ia pra fazenda, né? Então, assim, eu sou um cara urbano, né, no fim do dia. Meu pai trabalhou a vida inteira na área de telecomunicações, minha mãe foi funcionária pública, primeiro de educação, depois do Detran, e a única relação que eu tive com o agronegócio, vamos dizer assim, é por intermédio do meu avô, que tinha propriedade lá, aqui no interior de Mato Grosso, né? Então, assim, eu não tenho uma relação, meu Deus, como eu amo o agro e eu vou a seguir carreira. Não, cara, na verdade, meu primeiro vestibular, eu não sabia porque que eu queria, eu prestei para direito, prestei para medicina, prestei para publicidade, inclusive passei para publicidade e propaganda na UFMT, nunca nem me passou na cabeça de fazer agronomia, cara. Aí meu pai, muito preocupado, chegou para mim e falou assim: viu, você não quer passar um ano lá em São Paulo não, fazendo cursinho? Meu irmão morava em São Paulo. Vambora, né? E aí foi em São Paulo, né, longe dos meus pais, já mudei, né, de casa, fiquei longe da Barra da Saia da mãe lá, e foi quando eu comecei a pensar, parar para analisar, né, querendo ou não, um ano a mais de decisão, ele faz você refletir um pouco mais, né, para quem tem 17 e para quem tem 18, dependendo da experiência que você tem, te dá insights diferentes. Então, fiquei praticamente um ano fora, né, afastado, e aí eu comecei a pensar no passado, né? E aí eu comecei a analisar os cursos, da onde eu vim, a minha história, o que eu já tinha, né, o que eu gostava. E aí eu falei, eu acho que a agronomia pode ser interessante. E aí, quando eu prestei vestibular em 2003,
4, né? 3, aí depois eu prestei de novo em 2004, aí eu prestei todos para agronomia, aí eu prestei todos para engenharia agronômica, né, no caso. Então foi bem natural. E essa foto é muito hilária, né, cara? Porque eu tô com puta medo do bezerro, meu avô falando para mim assim, fica aí, moleque, fica aí, vamos tirar uma foto. Eu tô com cara de choro aí, ó. É isso que eu ia perguntar, porque parece que você não tava gostando muito aqui. Não, cara, puta medo que eu tava, meu, puta medo. Por incrível que pareça, eu lembro um pouco desse dia aí, sabia? Olha só. Por incrível que pareça, cara, eu era pequenininho, acho que devia ter, sei lá, uns 4 anos aí. E você tava posando pra foto, você não tava tentando segurar o bezerro, né? Não é nada disso. Não, eu tava posando eu acho que eu tava posando pra foto, porque tem alguém tirando foto, né? Sei lá, nem lembro direito, mas eu lembro dessa situação, assim. Eu com e essa relação hoje com o gado melhorou, Paulo? Trabalhei muito tempo, né, cara? Dessa época aí. Criança, né, cara? Criancinha da cidade, não conhece porra nenhuma, né? Mas essa foto me traz muitas boas memórias, cara. Tá louco. Legal. Muito legal, muito legal. Foda. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Paulo, tem mais alguma outra história engraçada ou inusitada que você vivenciou, levando em consideração a sua vivência ligada ao agro ou carreira profissional? Você acha que vale a pena compartilhar com a gente aqui? Cara, são várias, assim, né? Assim, não tem como eu pegar uma em específico, mas eu lembro muito da época da escola, né? Porque, assim, tinha um grupo de estágio lá na Exal, que chama CPZ, né, que é o Clube de Práticas Zootécnicas. E ali é o seguinte, você tem um coordenador do grupo, e nós, que éramos alunos e integrantes do grupo, a gente que meio que fazia a rotina da fazenda, sabe? Então tinha muita aluno fazendo merda, né, cara? Normal, né? E eu lembro que nesse estágio a gente tinha, no final do ano, né, na época de férias, a gente trabalhava direto. E aí no final do ano a gente tinha que escolher se a gente trabalhava no Natal ou se a gente trabalhava no Ano Novo. Então eu sempre acabava escolhendo trabalhar no Natal, porque a minha família ela se reunia toda na fazenda no Ano Novo. Então eu trabalhava no Natal e aí eu ia para a fazenda no Ano Novo e aí a gente, enfim, fazia todos os processos ali. E eu lembro que eu fiquei um Natal lá e tava eu e mais uma menina, né? E aí é o seguinte, a menina não tinha ido. E aí eu falei, eu preciso sair fora, né, velho? Domingão, na época não tinha nada, andava de bicicleta. E aí eu peguei e falei, na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, né, velho? E aí ela combinou comigo que ela iria pro estágio no final do dia. Eu falei, beleza, se ela combinou que vai vir, eu vou deixar tudo no jeito. Aí avisei o guardinha que, a fulana de tal vai chegar aqui, só avisa ela para abrir a cancela para as vacas saírem pro pasto. Tá tudo ajeitado. É só abrir a cancela que as vacas vão sair, já vai ter comida, ração e tudo mais. É só abrir a cancela, tudo tá ajeitado, o caminho para elas irem pro piquete que era para elas irem. E aí, cara, beleza, fui embora, me esqueci e tal. E aí quando era tipo assim umas 8, 9 horas da noite, eu falei assim, cara, será que ela foi lá, velho? Eu peguei, liguei na República,
dela. E, tipo, de alguma maneira eu descobri que ela não tinha ido. Quer dizer, as vacas estavam lá até 8 horas da noite, presa lá no coisa, cara. Nossa. Aí vai eu de bicicletinha, 9 horas da noite. Talvez você não saiba, mas a fazenda, ela não fica ali dentro da escola. Você tem que subir uma puta do morro do caralho lá, de bicicleta à noite, sem luz. Nossa, cara, eu sei que esse foi um dos perrengues, assim, que eu fiquei pistola, velho. Mas é bom para aprender, não confiar 100% nos outros, né? E fazer o que tem que ser feito. Se eu tivesse esperado meia hora, 40 minutos as vacas terminarem de comer, não tinha passado esse perrengue. Então, foi importante no fim do dia. No fim, o resultado foi positivo. Pelo menos precisa pensar um pouquinho nessa comunicação. Aí o dia seguinte foi uma bosta, né? Porque o leite caiu, né, velho? Vaca que não come, o leite cai. Mas legal, né, cara? Acho que essa oportunidade de ter essas experiências quando a gente tá iniciando na carreira profissional, seja num estágio, né? E sempre vai dar pepino, né? Uma vez quando eu tava começando também, a sua história me fez lembrar de uma vez que eu confiei e não devia ter confiado, né? Tava lá num campo, trabalhando com irrigação, né? Daí teve um estagiário que tava comigo, estagiário de férias, né? E eu super, né, inocente de confiar que o cara, tipo, tava uma semana com a gente lá, teve um treinamento, tudo. O cara sabia do que ele tava falando, né? E aí, cara, irrigação, você tem que abrir uma bomba lá no rio e aí para abrir lá, você tem que ter certeza que você tá irrigando, né? Tá tudo aberto ali na tubulação até onde você vai irrigar, né? E aí a gente abriu tudo, tava irrigando uma área, daí ia irrigar outra área. Para irrigar outra área, você tem que abrir os outras, até me fugiu o nome agora, como é que chama ali? As alavancas ali da tubulação, sabe? Os registros. Os registros, boa. Os registros, abrir os registros da outra área, né, da outra malha ali, e depois fechar o anterior, né? Só que era longe. Daí eu liguei também pra ele e falei, como é que tá, né? Você já abriu aí? Porque ele que tava ainda a abrir, eu ia fechar, né? Já o primeiro erro tá aí, né? Talvez tivesse sido o inverso. Ele falou, não, já abri, tudo certo. Daí eu fechei. No que eu fechei, daí eu falei, e aí, tá saindo água aí? Não tá saindo água não. Vixe, então, bicho, daí eu fui seguindo, né? Fui só seguindo a tubulação pra ver que pau que tinha dado, né? Eu já abri tudo de novo no meu, né? De onde eu tava lá, né? Porque falei, não, deu merda, né? E aí fui seguindo a tubulação, cheguei, tinha um packing house, assim, na fazenda, e já tinha o pessoal, assim, olhando assim, né? Coçando a cabeça. De onde que vem toda essa água que tá brotando do chão aqui? Estourou um cano subterrâneo, porque foi fechado e tudo causou lá, né? E aí, no final das contas, nem era minha função estar lá, era um outro cara, fui falar pro gestor lá, ele falou, não era pra você estar fazendo isso, né? E aí eu aprendi nessa, entre outras, que a gente precisa fazer o double check muitas vezes, né, antes de simplesmente confiar, ainda mais no começo da carreira, quando todo mundo é inexperiente, né? É isso aí. Bom, vamos lá? Wellington... Eu tô aqui, eu não tenho ponto aqui, que eu não sei em que momento, Paulo, mas toda essa história, e é que a gente relata, né, e até no episódio de estreia, né, eu comentei um pouco sobre algumas trajetórias e estágios, né, grupos de estudos. Ao longo do tempo a gente carrega muitas experiências, né, é isso que você falou, né, então... Antes de fazer a opção, né, de trabalhar aí com gestão, né, toda essa história de economia, a gente também teve, né, eu falo a gente porque eu conheço um pouco da história do Diego e a minha é muito próxima, e a minha questão é um pouco nisso, né, o quão importante é essas passagens, né, eu lembro que eu fiz estágio, né, e desde o meu primeiro ano de faculdade, procurando ali com virologia vegetal, né, eu comecei minha carreira trabalhando com virologia vegetal, fiz estágio com comitante com o departamento de economia até o 3º ano, né, e você falou muito dessas questões de habilidades que ao longo do tempo a gente também vem amadurecendo, e muitas coisas nós adquirimos antes de formar. Eu queria, assim, que você, se você puder comentar um pouco dessas experiências e o quanto que isso, você falou um pouco sobre a importância, né, de maneira geral, mas eu vejo que nem todas, né, as universidades fornecem, aqui não é uma crítica, né, à universidade, mas sim para que a gente possa, para aquelas que possuem, né, estágios, possuem grupos de estudos, para que as pessoas também possam aproveitar o quanto que isso foi importante ao longo da sua carreira. Cara,
Sim, isso aí para mim é muito claro. Tiveram, assim, eu defino a minha formação acadêmica, né, na universidade em 3 grandes tópicos, assim, né. A primeira, obviamente, são as disciplinas, né. Ali você vai entendendo a base de tudo. Há universidades em que, sei lá, 90% da formação do indivíduo está dentro das disciplinas, né? Talvez 10% ali fora e tal. No meu caso, cara, eu tenho plena consciência e os outros 2 pilares, né, além da disciplina, na minha visão, são o estágio, grupos de estágio, né, que foi o caso lá nosso, e o outro a República, cara. República foi uma lição de vida violenta, né? Então ali são 3 pontos. Eu acho, sei lá, se eu fosse colocar em tudo, talvez uns 70% tenha sido na República e no estágio, e os outros 30% dentro da sala de aula, sabe? Eu digo isso porque eu fui bem mal na sala de aula. Eu era um cara muito medião, sabe? Não era um cara bom, fazia o suficiente para passar. Só que eu me dedicava muito aos estágios e à República também, né? Então, por quê, cara? Porque assim, ó, na República eu aprendi as relações interpessoais e como isso influencia na nossa vida, sabe? Muita gente diferente morando junto. Legal. Então, várias perspectivas diferentes de vida, várias histórias diferentes, né? Então isso me enriqueceu muito, que eu não até então, eu sempre vivi numa, não digo que é uma redoma, mas de pessoas muito parecidas, né? E ali a gente meio que era forçado a conviver com pessoas diferentes. E o estágio, por mais que seja um grupo de estágio ali na Exalc, a gente tem uma particularidade que a gente trata grupo de estágio como trabalho. Então, a sua falta prejudica diretamente o desempenho do outro, sabe? O seu comprometimento, ele mostra muito de quem você é. E isso te ajuda no pós-universidade, vamos dizer assim. Então, ali eu aprendi um pouco das relações de trabalho, relações de respeito, tanto com o professor como o coordenador de estágio. Às vezes o coordenador de estágio era até um cara mais novo que você na escola. E aconteceu comigo. O meu coordenador de estágio era um cara mais novo que eu na escola, só que ele dava as diretrizes e a gente tinha que abordar. Óbvio, tinha uma discussão, né? Não é um negócio assim, top-down, mas isso tudo ajudou, cara, na minha formação profissional, assim, sabe? Como engenheiro agrônomo. Até mais do que a disciplina. Porque, assim, disciplina no fim do dia, você sabendo para quem perguntar, você tem as respostas relativamente rápido, né? Agora, o que, na minha visão, determina muito quão longe você vai quando você começa a entender de gente, assim, sabe? Não digo que eu sou um ótimo entendedor de gente, mas essa minha experiência ali na República, no estágio, me ajudou muito a desenvolver algumas habilidades interpessoais, assim, que eu julgo como sendo importante. Excelente, excelente. Legal, Paulo. Inclusive, eu queria fazer só um comentário aqui, Diego, que você falou bastante sobre habilidades, né? E a gente, aqui, aquela questão do soft skill, né? Então, eu vi já vejo muitos trabalhos apontando e tenho certeza que vocês têm essa experiência do quanto, e você falou, né, isso também, do quanto que a gente vai mais longe, e a gente, um pouco daquela máxima hoje, está muito na moda falar, né, você contrata por hard skill e acaba sendo, enfim, né, demitindo uma pessoa pelo soft skill, de alguns comportamentos, né, que você bem colocou como relações de trabalho. Nem sempre o trabalho também é algo 100% que você está lá 100% em harmonia, né? Existem momentos ali que você vai precisar conversar, momentos difíceis, né? E o quanto antes a gente também pensar nisso e amadurecendo, né? Nós estarmos sendo colocados, né, frente a frente das situações diferentes, e isso também, eu acredito muito nesses inputs, né? E de como que a gente se comporta com eles, dando um pouco, né? Muito bom. Legal. Boa, boa. Eu acho que esse ponto da nossa vivência é um dos pontos que a gente quer trazer bastante para cá, porque muitas vezes a gente só ouve falar de termo, de coisa técnica mesmo, né, de disciplina, como você falou, né, de informação, que é super importante, né, não deixa de ser extremamente importante, mas como vocês dois falaram, nós temos outras habilidades que nós precisamos desenvolver quando a gente está na carreira profissional, e muitas vezes as nossas experiências já durante a
graduação, durante a nossa vida, a gente foi desenvolvendo elas e nem percebeu, né? Porque o Paulo tá falando aí da vivência em república, e eu fiquei lembrando também de uma série de situações. Eu sei que o Wellington já compartilhou comigo também, né, das vivências dele, né, na universidade, que teve que conviver com pessoas que eram diferentes do que ele, aprendeu uma série de coisas. E se a gente for mais a fundo, a gente, até na nossa formação, no colégio, né, tinha os grupinhos, e daí você tem aquele negócio do pertencimento, aquela coisa de fazer amizade com um grupo, com outro não, e aí tem os conflitos. Então eu acho que tudo isso acaba ajudando a formar o profissional que não se separa da pessoa. Esse que é um dos principais pontos que a gente quer trazer aqui, desmistificar isso, apesar de parecer óbvio, mas muitas vezes é difícil olhar para as pessoas além do profissional, além da carreira, e toda essa vivência, ela é muito importante. E, para fazer um gancho aqui, já de algo que eu quero mostrar para vocês, tem 2 fotos aqui que o Paulo me mandou, que eu gostaria que ele comentasse, e que eu acho que tem a ver um pouco com essa questão de equilíbrio profissional, pessoal, experiências. Deixa eu mostrar para vocês as fotos que eu tô olhando aqui. Eu tô com um outro monitor, eu já estava olhando para essas fotos aqui, e eu gostaria que o Paulo nos explicasse. Olha aí, hein? Olha lá, cara. Gente, coisa é outra chique, né, velho? Essa da esquerda aqui, você estava na facu ou não? Essa aqui já é mais recente. Não, essa aí foi esse ano. Essa aí foi esse ano. Da esquerda que você está falando é da corrida, né? Da corrida, Não, esse aí foi esse ano. Aliás, ano passado, né? Nós estamos no futuro. 2023. né, 2023. Um elogio do Diego. Ambas as fotos foram em 2023, inclusive. E aí, Paulo, o que você me diz aqui explique-se, por que você nos enviou essas fotos? Não, cara, assim, hoje, dando um pulo aí nessa história, né? Quando eu trabalhava no CPEA, eu não sei se todos vocês sabem, eu era obeso. Eu cheguei a pesar, assim, a última vez que eu medi, eu pesava 125, mas eu tenho certeza que eu bati uns 130 quilos, né? Então eu era um cara bem obeso, né? E talvez a primeira grande mudança substancial na minha vida, e que afetou, obviamente, todas as esferas, né? Foi eu cuidar da minha saúde. Então, em 2011, mais ou menos, eu comecei a praticar exercício, né, atividade física com regularidade, e eu gostava de jogar basquete e tal. E aí, depois de uma lesão, quando eu voltei, eu descobri a corrida de rua, né? Então, finalzinho de 2011, eu descobri a corrida de rua. E aí, em 2012, em janeiro de 2012, eu corri minha primeira corrida de rua, que foi a Corrida de Reis, aqui em Mato Grosso. Foi uma aposta que eu fiz com meu pai, que a gente ia correr a Corrida de Reis, né? Então, sei lá, num período aí de talvez 3 meses, eu tenho emagrecido uns 20 quilos, né? Só com alimentação e exercício e tudo mais. E 2012 eu peguei bem pesado na corrida, 2012, 2013, então cheguei a emagreci 40 quilos, cara, correndo. Então, assim, e por que eu falo, e hoje até levanto um pouco essa bandeira do esporte, né, cara? Porque à medida que eu comecei a praticar exercício com regularidade, tudo ao meu redor mudou completamente. Desde as amizades, né, desde as pessoas que estavam perto de mim, porque eu tive que mudar a minha rotina para poder fazer o que eu fazia. Então, se eu continuasse perto das mesmas pessoas, obviamente seria bem difícil ter uma rotina um pouco diferente do que eu vinha tendo. Parei de sair, né? Parei de participar de festa, de balada e tal, e foquei meus esforços totalmente à minha saúde, né? E como recompensa, cara, melhorei demais o meu desempenho profissional. Então, posso dizer que depois que eu emagreci, que eu comecei a praticar exercício físico, eu comecei a me dar melhor profissionalmente, cara. Não sei te explicar por quê. Acho que a gente melhora nosso foco, nossa produtividade nas coisas, e de alguma maneira as coisas foram acontecendo profissionalmente para mim, né? E a segunda foto é o que basicamente eu mais amo fazer hoje, né, cara? Que é fazer podcast. Então, desde 2017 eu tenho o Agro Resenha, né? Que é o primeiro podcast do agro aí do Brasil. E esse ano de 2023 foi um ano muito, muito foda mesmo, assim, no sentido de, porra, eu ter feito uns episódios assim igual esse, sabe? Gravando com o seu Shiro Nishimura na fazenda dele, com o gado ali atrás, eu e, né, a gente conversando ali, trocando ideia. Quer dizer, cara, hoje
de alguma maneira, sei que tem muito caminho pela frente ainda, né? Mas aquela decisão lá atrás de ter começado a mudar o meu estilo de vida, de alguma maneira me trouxe ao que eu faço hoje. Então, hoje as pessoas falam assim, nossa, cara, como você é disciplinado, né? E, na verdade, é uma luta todos os dias, cara. A disciplina, ela vem com alguma dose de dor mesmo, tá ligado? Então, acho que ter feito aquela mudança lá atrás me tornou resiliente o suficiente para que eu pudesse ser cada vez mais criterioso, né, com quem eu ando perto, mas especialmente uma pessoa que traça os objetivos e sabe que nada vem rápido, né? Então, você tem que ir fazendo diligentemente as mesmas coisas durante muito tempo para alcançar os resultados, né? Às vezes o cara olha para mim hoje e fala assim, o Paulo vive de podcasts e tal, mas não sabe que eu comecei lá em 2017 sem nada, né, cara? Que foram 3 anos praticamente investindo no negócio sem ter retorno financeiro nenhum, né, cara? Assim como a corrida, Paulo, você tá treinando para maratona, já correu meia maratona, para quem não sabe, uma meia maratona é 21 quilômetros e uma maratona é 42, né? Mas eu comecei correndo 1 quilômetro, né, cara? Nada é tão fácil quanto parece, né, cara? Nada vem sem trabalho nenhum, né? Então, assim, a corrida me ensina muito, cara, até hoje. Às vezes tem hora que eu falo assim, tô correndo bem pra caralho e tal, aí na semana seguinte eu dou uma bambeada, já não tô correndo tão bem. Se liga, porque se você ficar uma semana sem correr, você não vai correr legal. Então é uma maneira que você ficar uma semana sem estudar, sem trabalhar, você também não vai correr legal, não, né? Então, a corrida me ensina todos os dias, cara. É muito interessante isso aí. Bem legal, Paulo. Você estava falando dessa questão do tempo, e um dos propósitos pelo qual a gente também está investindo, né, nesse projeto, é essa questão de alguma forma, tentar encurtar, se for assim possível, né, melhor, no sentido de dar informação para as pessoas, para que ela possa tomar decisões, né, ali, tentar encurtar esse caminho de alguma forma, sabe? Não sei se eu fui claro aqui na minha abordagem, mas esse é um objetivo que a gente tem, né? E você usou muito a palavra naturalmente, né? E a gente também tem esse lado natural, né? De estar contribuindo, e o tempo é importante. Muitas vezes, quando eu pego uma turma na sala de aula, quando a gente pensa em investimento, e você investiu, né, o seu tempo, ou qualquer recurso, o tempo, ele é importante nisso tudo, o resultado vem. Talvez não venha com disciplina, né? Mas muitas vezes não vem sem dor, né? Isso pode ali tá próximo também, né? Então, você estava falando, e eu lembro que hoje eu estou um pouco... preciso melhorar muito, tá, Paulo? Mas eu já andei, né? E investi muito na mountain bike, né? E eu lembro que quando eu comecei a andar minha primeira trilha, não tenho vergonha porque foi meu primeiro, né? Mas eu andei 2 quilômetros de bicicleta numa estrada de terra, eu com meu irmão, e a gente tava, assim, exausto, assim, sabe? A gente tava, cara, o que tá acontecendo com a gente, né? E eu lembro que a gente foi, né, com essa disciplina de uma vez na semana, depois, né, ir avançando, e no final, né, no último pedal nosso, a gente estava batendo 50 quilômetros, né, e ali, ainda sofrido, né, mas de 2 para 50 em 6 meses foi um grande resultado, sabe? Então, eu pego muito na sua fala, esses pontos, né, que também é importante para quem está nos ouvindo, né, a gente deixar isso um pouco, pincelar esses pontos, né? E, cara, isso é legal, acho que esse ponto que vocês trouxeram, eu tava refletindo aqui, acho que o que incomoda as pessoas, né, tanto no exercício físico, uma das coisas que incomoda, assim, que eu vejo, assim, e também nos projetos, tudo aquilo que a gente vai construir, que a gente precisa começar ali, né, peça por peça, é que eu acho que rola essa ansiedade, né, até foi tema de uma outra discussão que a gente teve, né, no Inteligência Combinada, né, Paulo? E essa parada da ansiedade é cabulosa, porque, assim, a pessoa, ela quer começar, né, imagina o cara tá indo lá na musculação, na corrida, né, que nem o Wellington contou a história aí na mountain bike, a primeira ali, mas foi horrível. Claro que vai ser, e precisa ser, porque todo mundo começa, né, devagar, e tem que começar, senão você se lesiona ou você se decepciona.
E nos negócios, na carreira também é assim. Então, tem que começar com cuidado, começa ali aprendendo, fazendo as cagadas da vida, cometendo erros, porque esses erros vão ser experiências para você, e você vai construindo, você vai melhorando. E eu acho que esse é um ponto fundamental, porque muita gente que às vezes quer começar e fica olhando para os outros que já estão lá e fala, poxa, eu não quero parecer que estou começando. E fica ali, eu não posso parecer que eu não sei, eu não posso parecer que eu tô começando, eu não posso parecer que eu sou iniciante, eu não vou levantar só isso de peso aqui não. A pessoa vai lá, quer levantar um monte de peso e depois se estressa, e daí não consegue, fica com vergonha, vai embora, para de ir, e fica aquele negócio. Então eu acho que o primeiro passo é isso que vocês trouxeram, da gente, poxa, todo mundo precisa começar. E se tem alguém que diz que já começou muito bem, é porque tem algo estranho nessa história. Porque todo mundo começa das bases ali, dos fundamentos, começa com a regra de 3, depois você vai para outras equações mais complexas. É isso aí. É isso aí. É isso aí, cara. Não, e assim, é interessante porque, de alguma maneira, cara, existe uma força que ela não é proposital, tá? Hoje eu entendo que ela não é proposital, mas existe uma força que vai, de alguma maneira, tentar te puxar para trás, cara. É impressionante, assim. Quando eu comecei essa mudança de estilo de vida, bom, você imaginar que eu estava com 130 quilos, você imagina que meu estilo de vida não era dos melhores, né, cara? E as companhias que estavam comigo também talvez não fossem as melhores, né? Então, quando você muda drástica, porque assim, não tem como não mudar drasticamente, assim, sabe? Não tem como você não mudar drasticamente. Não tem como você mudar 20%, 50%, tem que mudar 100%. Uhum. E existe uma força por trás disso aí, cara, que tenta te fazer desistir, velho. Que são aqueles, sei lá, 60 dias, 90 dias que os caras vão querer fazer você desistir. Não é proposital, tá? É o sistema, entendeu? E você tem que ter opinião, cara, pra passar por uma mudança assim. Porque não é só mudar o estilo de vida, é mudar as pessoas que estão perto de você. Isso é difícil pra caramba, cara. Isso é complicado, né, Paulo? Porque as pessoas, não por mal, como você falou, acabam te influenciando negativamente quando você tenta mudar de companhia, primeiro porque quer você lá, porque gosta de você, que você é uma boa companhia e tudo mais, e acaba... Hoje eu enxergo assim, tá? Hoje eu enxergo assim. Porque eu só chamava todo mundo de filha da puta, entendeu? Mas é isso que eu tava pensando, sabe? Porque a gente tem que pensar isso, né? Senão a gente vai ficar sofrendo, né? E a gente já sofre, vamos dizer, quando a gente quer fazer uma mudança muito grande e tem aquelas pessoas que eram do outro círculo social que ficam às vezes com um comentário, às vezes com uma energia, às vezes ficam te chamando e você não quer ir. Tipo, por que você não tá bebendo? Por que você não tá comendo isso, não tá comendo aquilo? Por que você não tá indo nesse evento? E isso gera um desconforto. E às vezes as pessoas, elas podem até ficar encanadas com você pelo fato de que elas não tiveram essa força de vontade, né? Então acaba sendo incômodo para elas também. Então às vezes é um mecanismo de defesa que a pessoa, ela não por mal, mas não sei termos técnicos psicológicos, né? Se é subconsciente, inconscientemente, não sei, mas acaba tendo algumas atitudes que na verdade não é bem a opinião dela. Ela sabe que o que faz bem, sabe o que faz mal, mas no final do dia ela precisa se sentir bem com ela mesma. Então ela vai precisar falar alguma coisa ou fazer alguma coisa para dizer, mas, né, porque o Paulo é isso aqui, né, o Wellington, poxa, foi lá e tal. Então eu acho que vai muito por esse lado. E aí que vem essa força de vontade que a gente precisa ter para conseguir persistir na mudança. Acho que esse é um ponto fundamental. E aí tem que ter motivação, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Sem motivação não vai, não. Né? Então, assim, a minha principal era a saúde mesmo, cara. Eu tinha, sei lá, 23 anos, tinha a saúde de um velho, cara. Pressão alta, tá tudo fodido, entendeu? Então, assim, vai muito disso, sabe, cara? De você olhar pra si mesmo e, cara, e fazer a mudança, não tem muito o que fazer. E, de alguma maneira, todo esse processo me ajudou muito profissionalmente, sabe? Muito mesmo, cara. Talvez, assim, se eu fosse voltar lá na raiz do negócio, o que primeiro mudou o jogo foi isso, sabe? Depois tiveram outras coisas até mais importantes, né? Como é o caso da minha família e tal. Mas o esporte, tanto que minha esposa, assim, é um combinado em casa, cara. Eu não posso ficar sem esporte. Porque primeiro que eu fico chato pra caramba, eu fico insuportável quando eu não tô praticando esporte. E assim, eu faço pra eles também, sabe? Faço pra eles. Legal. Eu sempre, quando, às vezes, algumas pessoas perguntam, né, mas por que a gente não faz tal coisa, né, e eu lembro, você me fez lembrar de uma coisa de muito tempo, que eu nem
Faz tempo que não me vem, né? Eu fico pensando assim, pô, eu quero ficar um tempo aqui, né? Eu quero contribuir mais com as pessoas. Deixa eu cuidar um pouquinho melhor de mim, porque eu vou ter mais tempo aqui com qualidade também, né? Com qualidade ali das pessoas que nós nos amamos, né? E a conta vem, né? Existe uma conta, né? Claro que todo mundo que vai ficando com uma certa idade, a mobilidade, né? Reflexo, tudo isso vai diminuindo. Isso é para todos, né? Não tem... Isso diminui, mas eu acho que quando a gente vai... Não sei se é a palavra retardando, né? Esse processo, a gente vai, sei lá, treinando o corpo para alguns estímulos, né? Isso acaba sendo importante. E a comparação social é algo que eu fazia muito comigo, sabe? Eu olhava muito, quando você fala assim, pô, eu me comparava com o outro, né? E o Diego trouxe um ponto importante, que é comparar conosco mesmo, né? E aí, quando a gente começa a comparar com a gente mesmo, a gente começa também a ter uma percepção de olhar diferente. Aí, olha onde que eu vim, né? Assim, olha como foi o meu passado, sei lá, né? E olha como eu estou progredindo. Então, essa comparação social, eu também entendo, não sei se vocês concordam, né, Paulo, Diego, o quanto que isso pode ser também um ponto ali de atenção, inclusive na vida profissional, e um pouco de uma armadilha quase. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa, eu acho super importante a gente ter aqueles profissionais que a gente olha e a gente fala, que legal, eu me inspiro. Eu não estou dizendo isso, né? Eu estou falando aquela comparação nesse intuito de mais negativo, né? Acho que eu fui claro aqui na minha explanação, né? Não, cara, não tem dúvida, assim. E o legal do esporte é justamente isso, porque com um dia você não vai ter resultado nenhum, né? Com 2 dias, muito menos. Com 7 dias, você também não vai conseguir ter resultado nenhum, né? Lá com 1 mês, você vai começar a ver alguma coisinha acontecer, né? A primeira corrida sua, sei lá, você vai ter corrido 1 quilômetro, lá no final do mês, talvez você esteja correndo uns 3, bem, né? Aí faz sentido você se comparar consigo mesmo, né, cara? Ao invés de ficar se comparando com o outro. É igual eu querer me comparar com o vencedor da maratona de Berlim, tá ligado? Não vai ter como. Eu nunca vou chegar naquilo ali. Agora, se eu conseguir ir medindo e me comparando e o tanto que eu melhorei, pô, aí faz todo sentido. E agora vamos conectar com uma outra foto que você nos enviou aqui, Paulo, que você comentou, e eu vou chutar aqui que tem a ver com a sua motivação para tudo isso, tanto para o trabalho, para os altos e baixos e também para a disciplina nos exercícios físicos, né? Então vou colocar essa foto aqui. Olha lá. Olha lá. Não tem motivação maior do que filho e um CNPJ, amigo. Os boletos para pagar. Legal. Isso aí, cara. Isso aí é a motivação diária, cara. Isso aí é a base de tudo aí, cara. As crianças, minha esposa, né? Quem tá comigo no dia a dia sabe o quanto, né, a gente tem que se esforçar para fazer isso acontecer, né? Então, hoje, a saúde não é só uma questão estética para mim, sabe? É o quanto eu consigo desempenhar melhor para proporcionar uma vida boa para todo mundo, sabe, cara? E também no sentido que o Wellington comentou en passant aí, assim, eu não quero morrer com 60 anos, não, cara. Eu quero morrer com uns 80, 90 aí, curtir o máximo possível. Eu tive filho mais velho, né? Eu tive minha primeira filha eu tive com 33 anos. Se você parar para pensar, com 33 anos, na hora que ela tiver 20 anos, eu vou ter 53, né, cara? E eu não sei, se ela for ter filho com 30 anos, eu vou ter meu primeiro neto, talvez, com 63 anos, né, cara? Então, eu preciso estar bem para curtir meus netos, né, cara? Para curtir a descendência aí. Então, o esporte, lá no início, ele até entrou como uma questão mais estética, mas hoje ele é muito mais do que isso, sim. A estética, ela é resultado, assim, é consequência, né? Mas o fato de eu poder ter saúde suficiente para trabalhar, né, para prover, e pensando que eu quero ver os meus netos também, né, poder brincar, né, cara? Eu vejo uns tiozinhos aqui com 60, 70 anos correndo, corre até mais do que eu, cara. Falei assim, puta, quando eu for velho, eu quero ser igual esses velhos aí, tá ligado? Corredor, praticante de esporte, né, podendo brincar de bola. Imagina você jogar bola com seu neto, que coisa massa que deve ser, cara. Sei lá, velho. São as coisas que a gente pensa e a hora que dá aquela preguicinha de acordar às 4 da manhã, você pensa nessas coisas, você levanta rapidinho.
Olha só, momento só pra vocês saberem, né? A minha chave. esposa chama Ana Flávia, a Olivia mais velha, o Bento do meio e o Caio mais novinho aí, que nasceu no final do ano passado. Show. Esse é o momento chave do nosso programa aqui, né? A motivação. E Paulo, você falou isso muito bem, né? Acho que em relação a planejamento, acho que esse ponto que você tocou, quando minha filha for ter um filho, vou ser meu neto, vou ter tantos anos, isso mostra muito a visão de longo prazo, como isso é importante a gente colocar, não na nossa perspectiva só profissional, mas pessoal, porque as coisas não são separadas. Então acho que esse é um insight bem bacana que você trouxe pra gente, e para quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, pensar sobre isso é sempre relevante, porque as coisas estarão conectadas, né? O que você vai estar fazendo, e tanto de forma a contribuir com o mundo profissionalmente, mas também em relação à sua família, em relação ao que você vai estar fazendo para se divertir. Eu acho que isso é bem, bem relevante, bem legal. Sim, cara. E tem uma questão, né? Se você tá com o corpo são, você tende a ser mais produtivo durante mais tempo, né? Então, além de poder curtir esse aspecto familiar, eu acho que quando você tá com o corpo são, você consegue, sei lá, fazer negócios por mais tempo, sabe? Você consegue performar no trabalho por mais tempo também. E que de alguma maneira você consegue talvez deixar até um legado maior ao longo da vida, tá ligado? Sei lá, antigamente os caras morriam com 40, 50 anos, né? E fazia coisa pra caramba. Então, se você conseguir prolongar essa vida produtiva, acho que é o principal, assim. E eu fico muito pensando nessa questão também da aposentadoria, né? A gente mudou muito as relações que a gente tem, né? Então, por exemplo, meu pai, ele me teve, se eu salvo engano, com 22 anos, né? Então, jovens, minha mãe tinha 19, só que hoje eles estão aposentados com 55, estou arredondando aí, né, a conta, né? E eu fico muito pensando nisso, nessa parte que o Diego colocou de planejamento, né, de carreira, sabe? E a família, né, o quanto que muitas vezes, eu não sei como isso foi para você, Paulo, acho que eu nunca perguntei isso, talvez não de forma tão direta, mas, né, hoje quando nós vemos, né, famílias grandes, talvez até, não sei nem se do filho, porque hoje o animal de estimação também ele tem cuidados, né, ali, né, mas você tem 3 filhos, né, não sei como que isso foi para você, esse convívio, se isso, você já falou que isso faz parte, né, da motivação de levantar todos os dias ali, né, mas esse ponto, né, eu não sei se é a coragem a palavra correta, sabe, Paulo, de você ali ter mais do que um filho, né, e como que é essa relação, né, como que tudo isso é para você? Eu sempre quis ter filho, em determinado período da vida, não pensava muito nisso, mas a partir do momento que foi chegando a idade, eu sempre quis ter filho, né, queria ter 2, para ser bem sincero, menino ou menina, e assim, nos últimos praticamente 2 anos, vamos dizer, 1 ano e meio, 2, eu e minha esposa, a gente se aproximou muito da igreja novamente, sabe? A gente, católico mesmo de verdade, né? E tem toda aquela questão do multiplicai-vos e tudo mais, né? E eu penso muito nisso. Por que antigamente, com menos recursos, as pessoas tinham mais filhos, sabe? Antigamente era muito mais escasso, sabe, cara? Hoje a vida não é tão difícil assim. Talvez, um pouco mais de violência, pouco mais não, né? Muito mais violência, a maneira como tá a sociedade hoje em dia. Mas, cara, a partir de qual momento que é demais ter muito filho, sabe? Quando que isso mudou? Entendeu? É claro, assim, se você for perguntar hoje, você quer ter o quarto? Eu não tô muito afim, não. A minha esposa até é aberta, assim, sabe? Uhum. A gente tem meio que trabalhar meio que sendo aberto à vida, controlado, sabe? Mas, sei lá, bicho, assim, o crescimento que eu tive depois que eu fui pai está sendo a maior experiência da minha vida, assim, que mudou, de fato, o jogo de tudo, entendeu? Hoje, o que eu tenho que fazer que é para mim, eu me planejo para poder ter o meu momento, só que no horário que ninguém quer, né?
que é 4 horas da manhã, eu vou, faço as minhas coisas, a hora que eu volto, eles estão acordando, né? Então, eu me planejo todo para poder estar à disposição, né? Óbvio que eu morar em Mato Grosso, né, o interior do Brasil, de alguma maneira ajuda também. Os custos aqui são tão caros aí que aí ou até mais, mas o fato de eu estar próximo, né, de poder às vezes buscar a escola, né, estar junto. Então isso são coisas assim que me motivam, cara. E para ser sincero, eu não sei, não me dá medo mais hoje, sabe? Inclusive, no nascimento dos meus 3 filhos, tiveram mudanças substanciais na minha vida profissional. Logo quando a Olivia nasceu, a minha mais velha, eu mudei, saí do IMEA e fui para Nutripura, né? Talvez tenha sido o período mais foda economicamente que eu vivi. E é interessante, cara, porque quando você está mais necessitado, mais... assim, a condição tá mais difícil, aparece alguma coisa que te salva. Eu não sei te explicar, cara. Assim, inclusive eu falo isso pra todo mundo, né? O cara que não quer ter filho e tal, eu respeito super, sabe? Mas, assim, existe uma questão do universo que faz as coisas jogarem a favor de você, sabe? Então, eu tive uma mudança substancial quando a Olivia nasceu. Quando o Bento nasceu, foi quando eu larguei o CLT para me dedicar 100% ao podcast. E agora que o Caio nasceu, foi quando eu vim para o AgriHub assumir essa responsabilidade aqui, né? Vim ajudar o pessoal aqui. Então, assim, para mim, filho é sinônimo de prosperidade, cara. E prosperidade não é ter mais dinheiro, é ter dinheiro suficiente, entendeu? Uhum. O trabalho, as oportunidades que vão surgindo, o seu senso de urgência, né? Nada melhor do que um boleto, cara. Você corre atrás do prejuízo, entendeu? Ainda mais um boleto de escola, amigo, que é caro para caramba. Então, assim, cara, eu não vejo nem como uma questão de coragem, sabe? Eu acho que é natural, entendeu? Eu acho que essa reflexão que o Paulo traz é muito legal. Eu já ouvi ele falando isso algumas vezes. E eu ia perguntar, se você não perguntasse, Wellington, eu ia pedir para ele explicar um pouco disso. Que é essa correlação que ele teve, não só ele, né? Outros colegas aí que ainda virão. Aí ainda é segredo, mas a gente já tem uma agenda fechada com alguns convidados aqui pro Regra de 3. Vai ter outro que vai vir e vai falar a mesma coisa, que o Paulo conhece bem. Ele não aguenta perder pra mim, Não, vocês vão ficar competindo até quando, cara? E essa correlação dos filhos, né, da família crescendo com a prosperidade, é algo que quando a gente estava crescendo, a nós, como adolescentes ali, né, acabamos ouvindo isso, acho que aprendendo na escola e vendo na televisão e sei lá onde a gente aprendia as coisas, não tanto na internet, né, ainda, mas ouvindo falar, cada filho é uma Ferrari que você não vai ter, o custo, se você pegar o matemático, o custo de um filho, se você pegar na ponta do lápis, eu acho que isso está correlacionado com essa decisão também de muitos casais, não só isso, mas de muitos casais de decidirem não ter filhos. E, claro, tem toda a questão da experiência, né? De ver a experiência de uma forma negativa, né? Ou estar suficiente já com seus sobrinhos, ou, né, com sua família pet ali, né? Enfim, tem todas as estruturas familiares de hoje em dia são diversas. Mas acho que é legal. Mas assim, se você fizer a conta, você não vai mesmo. Se você fizer a conta, você parar para pensar, você não faz. Mas o negócio que eu queria falar, Paulo, que eu acho que tá um pouco na entrelinha do que você falou, é que, assim, talvez você não tivesse a Ferrari, provavelmente você não iria ter. Porque você não ia tomar as decisões que você toma como sendo um pai de 1, 2 ou 3 filhos, que você vai ter uma outra mentalidade completamente diferente. Exatamente. Você vai gastar com bobeira, cara. Vai gastar com... Sim, é muito leviano eu falar que você vai gastar com bobeira, né? Porque na vida da pessoa existem prioridades. No fim do dia são prioridades, entendeu? Eu falar que outra pessoa vai gastar porque não tem 3 filhos, vai gastar com bobeira, né? Às vezes ela tá tendo um monte de experiência muito mais legal do que eu. Sei lá, viajando pro exterior. Do ponto de vista dela, né? Do ponto de vista dela, essa é a prioridade dela. Agora, cara, assim, na minha humilde opinião, você criar uma criança, cara, é, assim, talvez a maior missão. Tipo assim, sabe aquele lance de você dar as prioridades certas, sabe? Às vezes, quando a gente não tem filho, a gente faz coisas para agradar pessoas que, cara, não faz nenhum sentido. A gente faz algo a mais, tipo, sei lá, fico até tarde no trabalho
sabe? Pra quê? Entendeu? Às vezes é porque você simplesmente não foi produtivo o suficiente para fazer nas 4 horas que você tinha à tarde, tá ligado? Ou nas 8 horas que você tinha no dia, entendeu? Então, eu acho que quando você tem filho, essa é a minha visão, você começa a dar prioridade para as coisas certas, né? De acordo com o seu ponto de vista, obviamente, né? Então, eu não perco hoje 1 hora da minha vida ouvindo quem eu não quero, bicho. Sinceramente, já não tenho mais elasticidade escrotal para poder ficar ouvindo gente que eu não curto, cara. Entendeu? Nem ir para ambiente de gente que eu não gosto. Então, assim, eu priorizo muito o meu tempo, cara. Assim, eu dou um valor, assim, ferrado pro tempo que eu tenho, sabe? Então, assim, se eu tô aqui hoje conversando 2 horas com vocês, das 6 às 8 da noite, é porque eu quero estar aqui com vocês de verdade. Porque se fosse qualquer outro, eu falava, bicho, eu tenho um compromisso e tal, sabe? Então, assim, são as prioridades que a gente dá na vida da gente a partir de coisas, de eventos como esse, assim. Eu quero agradecer, Paulo, assim, a gente nem chegou no final, né? Mas, assim, esse momento é muito importante, porque antes da gente começar aqui, você ligando para sua esposa, né? Nem sei se eu podia estar falando isso, mas enfim, ligando, preocupado. Tem que ligar para a polícia, né, velho? E avisando, né? E a gente vê esse sentimento verdadeiro, né? E a gente também quer trazer esses pontos, né? De conexões verdadeiras, sabe? Nesse quadro. Ele é um ponto, como você bem colocou, de senso de urgência, né? Onde que a gente está colocando tudo isso, né? O que a gente está fazendo? Eu falo para os meus alunos assim, né? Olha, vocês têm 4... E falaram isso para mim. Nós temos 4 anos aqui e para que a gente possa tá calibrando os nossos, né, aquilo que a gente vai estar fazendo, até antecipando alguns erros, enfim, não sei se é erro, mas é um aprendizado e tal. E eu falo para eles, aproveitem, né, porque tem gente que está lá pagando, né, no caso, uma universidade particular e numa universidade pública, né, alguém está pagando tudo isso, né, então ter esse senso de urgência, aproveitar momentos, né, se comparar consigo mesmo, ou ter um propósito um pouco mais diferente, ou talvez esse ponto que você colocou, né? Você está deixando talvez 2 horas com esses meninos, né? Ali com a sua família, para estar em um lugar que, sei lá, não faz sentido para você, né? Então, acho que é legal a gente também trazer esses pontos, né? E até mesmo de entender, eu queria eu fazer uma pergunta, como que você, né, nessa parte pessoal, né, eu sei que a gente falou bastante da vida pessoal, porque faz parte também do que a gente está querendo construir, né, não é dissociável as coisas, né, são momentos que cada ser humano passa, né, ali focado, e como que é esse combinar, né, com a sua esposa, né, com seus filhos em relação à vida profissional, por exemplo, olha, você ainda faz curso, você faz, claro, você trabalha, tem um podcast, tem um cargo extremamente importante para o estado, enfim, do Mato Grosso, né, quando a gente pensa em inovação ali focada, como que é esses combinados entre vocês? Esse é um ponto importante, cara, assim, eu sinceramente hoje, se alguém chegar para mim assim, Paulo, eu quero ter 3 filhos, o que você acha? Sim, depende. Por exemplo, hoje a minha esposa, ela é dedicada à família, então a nossa combinação desde o início foi assim, no mundo do jeito que está hoje, não dá para a gente delegar algo muito importante como a criação de um filho. Então, o máximo possível que minha esposa pode ficar e dar as orientações e estar ali no dia a dia, para nós é super importante, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, cara, da gente querer ter filhos e querer dar a melhor formação possível, desde a escola que a gente escolhe, que não é a mais barata, e o fato dela não trabalhar também no mercado, né, mas trabalhar em casa junto com as crianças e tudo mais, fazendo toda essa função dentro de casa, a gente tem uma combinação, né, obviamente, né, cara? Então, assim, tudo que envolve trabalho, eu tento ao máximo possível não ter compromissos, por exemplo, à noite, como é hoje, né? Eu tento o máximo possível não ter esse tipo de compromisso, estar em casa nesse período, que é super importante também na rotina da casa, né? Mas, por outro lado, trabalho é prioridade, porque se eu não trabalhar, quem tem o CNPJ, né, pai, não tem jeito, a gente tem que faturar e para a gente faturar a gente tem que trabalhar, né? E da mesma maneira aqui no AgriHub, né? Quer dizer, cara, então assim, hoje tem, assim, se eu fosse colocar ali no tripé família, saúde e trabalho, hoje eu diria que o trabalho tem uma posição um pouquinho maior
na minha vida, uma proporção um pouco maior na minha vida do que saúde e família, né? A saúde, ela é uma prioridade, né? Mas o meu convívio com a família, obviamente, ele é super importante, né, cara? Então, assim, à noite eu tento me dedicar exclusivamente para a família quando eu não estou viajando. Os finais de semana é muito difícil eu pegar no celular, tem só nossa reunião lá, domingo de manhã, né? Mas domingo de manhã eu faço a reunião e logo depois a gente vai na missa, é o momento que a gente tem para ficar junto. Então, assim, o máximo possível que é para eu não olhar no celular no fim de semana, hoje eu tenho essa atribuição, sabe? Então, assim, cara, tudo isso são coisas combinadas. Óbvio, né, pessoal? Tem hora que dá merda, né, cara? Não tem jeito, tem hora que, pô, sei lá, igual... Às vezes a criança tá doente, às vezes a esposa tá doente. Muda tudo a rotina do negócio, né? Então, o que era prioridade passa a ser prioridade no momento, passa a ser outra prioridade daqui a pouco. Daqui a pouco meu filho tá doente, pô, eu tenho que estar... É prioridade total. Eu vou esquecer do trabalho, eu vou esquecer da minha saúde, das minhas coisas e vou dedicar 100%. Mas em condições normais hoje, eu sempre tento olhar no meu mundo por essas 3 perspectivas. Saúde, família, trabalho, né? E dentro de trabalho eu ainda divido com a parte de capacitação pessoal, né, leituras e o trabalho mesmo em si. Então, cara, é muito situacional. Por exemplo, hoje, eu imagino que vocês estão na mesma pegada que eu, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né, apesar de eu aparentar ser um cara mais jovem que vocês, a gente está na pegada de fazer acontecer, né, pai? Então não tem jeito, então a gente tem que fazer mesmo por onde, né, cara? Tem que trabalhar mesmo pra caramba, essa é a prioridade do momento hoje, porque a nossa vida produtiva, por mais que a gente queira viver bastante, a nossa vida produtiva vai ser ali, né? Dos 30 aos 50 anos. Então é ali que a gente tem que botar o máximo do nosso esforço no dia a dia para poder ter uma vida posterior um pouco mais tranquila. Legal. Boa, boa, boa. Paulo, deixa eu te perguntar, você me mandou um monte de fotos aqui. Essa aqui ficou massa, hein, ó. Cara, assim, você vê, né, cara, como que é a vida, né, cara? Porra, bicho, assim, eu fico de fato muito emocionado, sabe, cara, quando eu vejo um negócio como esse, porque um negócio que surgiu do nada, né, cara, surgiu de uma ideia bizarra que em 2017 o cara fala assim, que negócio é esse de podcast? Isso aí não dá nada, né, cara? E hoje, meu, eu consigo fazer conteúdos legais, ter parcerias muito legais com empresas, né? Isso aí foi no stand do Grupo Piscin lá na Grishow, quer dizer, os caras montaram um estúdio ali, né, cara, pra gente poder gravar ali no meio da Grishow. Pô, foi fenomenal, cara. Então, assim, pra mim... isso é só o exemplo de que o esforço, né, o trabalho, ele compensa, cara. Não tem jeito, cara. Fala-se muito, né, do trabalho em si, né, da maneira como a gente tem que agir. Eu acredito que quando você faz um trabalho, né, vamos dizer assim, honesto, né, cara, você tá diligente ali, entendendo o que tá acontecendo, cara, em algum momento vai dar certo. Se não der certo é porque não era pra dar, né, cara? E a gente vai pra cima e parte pra próxima, entendeu? Então, assim, ver isso aí, como foi ali, sabe? Porra, entrevistei gente pra caramba, gente do Brasil inteiro que foi lá e que conhece, gente que quis tirar foto, foi lá, pô, foi fenomenal, cara. Foi muito legal, velho. E eu até ganhei um boné do Agro Resenha, hein? Você viu, meu? Cola em nós. Eu queria um também, Paulo, assim, eu sei que não é o momento, mas eu... Não, mas você não tava lá, você não foi, não. E outra, cara, eu priorizo os carecas. Ele me deu porque eu tava precisando, entendeu? Mas, vocês estão muito, né? Consegui escapar dessa bruta, hein, velho? Você viu? Ok. Eu não tenho nem argumentação ainda. Minha argumentação está em cima da minha cabeça ainda. Não tenho. Vejo você, Paulo, falando, né? E sobre essa questão, e você falou sobre família, falou sobre essas questões de tomar decisões, né? Sair de CLT para PJ, né? De começar um negócio que em 2017, que, enfim, do nada, né? Ali, não sei se é do nada, mas começar ali do zero. É do tudo.
É do tudo, não é do nada. Eu queria puxar um pouco o quanto que habilidades, né, para questões de empreendedorismo, sabe? Hoje a gente tem pouco, a gente discute pouco isso. E às vezes a gente tem essa questão da habilidade do líder, de não ser líder, o que é um líder, o que não é, o que eu vou avançar, quais são essas habilidades que eu preciso ter, e a gente não aprende muito isso na faculdade, né? Isso daí é pouco trabalhado, né? A gente tem algumas disciplinas, ok, a gente tem, né? Mas essas conexões, né, que a gente tem os 30% lá de disciplina na conta inicial aqui, né, nesse exemplo que a gente deu, e os 70 outros. E se fosse para, né, dar aí uma dica para as pessoas, né? Você saiu do CLT, você foi para o PJ, como que você enxerga esse mercado e ao longo da sua vida, né? Como que, se você fosse dar algumas dicas para quem está nos ouvindo, nos assistindo também, o que você daria, né? O que você pode falar para eles? Cara, assim, ó, é interessante essa pergunta porque eu, dentro do meu escopo de vida, eu nunca pensei em ser empreendedor, cara. Nunca. Sim, eu conheço gente que desde quando entrou na faculdade já queria empreender, queria ser o dono da firma, né? Queria fazer as coisas e tal. Eu não, cara. Eu, pra ser bem sincero, ó, eu te falei, meu pai trabalhou a vida inteira em telecomunicações, passou um perrengue danado quando privatizou as estatais, né, de telefonia, que era o ramo dele. Minha mãe a vida inteira é funcionária pública, cara. Meu pai era funcionário público, né? Depois que ele se tornou funcionário de empresa privada, né? Então, na minha vida, a estabilidade era a tônica da vez, né? Sim, quão mais as pessoas em casa pudessem falar assim, concurso público e tal, tipo assim, isso aí sempre foi o negócio, né? Só que, o que aconteceu, cara? Eu estudei, me formei, a minha vida era trabalhar para empresas, né? E aí, em 2016, aconteceu um fato muito importante, cara, também, que foi, eu participei do primeiro Startup Weekend de Mato Grosso, em 2016. E aquilo ali, cara, ele foi meio que a chama, assim, as pessoas hoje falam muito, né, dessa fumaceira, das startups e tal, mas tem um aspecto desse movimento que ele é muito importante, porque ele faz com que acenda uma chama de empreendedorismo nas pessoas. Então eu apoio muito no sentido assim, cara, a cada 10 mil pessoas que passam num processo como esse, se 10 caras empreenderem, deu certo, entendeu? Legal. Deu certo. E comigo foi esse caso, cara. Quer dizer, depois que eu percebi que, sei lá, em 48 horas, 50 horas, a gente podia tirar um negócio do zero e faturar, tá ligado? Do zero mesmo. Uma ideia que nasceu na sexta-feira à noite e no domingo à noite você apresentou um pitch lá e dentro desse processo você conseguiu faturar nem que seja R$10, quer dizer, você validou um modelo de negócio, cara. E depois que eu passei por esse processo, eu comecei a enxergar oportunidade em tudo. Acho que todo mundo que faz um Startup Weekend ou que faz um Empretec lá do Sebrae, né, sei lá, a pessoa ela começa a enxergar oportunidades em tudo. E na época, cara, tinha poucas pessoas fazendo conteúdo na internet voltado para o agronegócio, né? Se você parar para analisar, em 2017, eu comecei talvez um pouco antes que o Diego, tinha meia dúzia ali que fazia qualquer coisa, na verdade era mais repostagem de conteúdo dos outros do que geração de conteúdo mesmo. Criação, eu falei, cara, eu vou fazer um canal do YouTube. Então, quando o AgroResenha surgiu como um canal do YouTube, cara. E aí eu percebi que vídeo era complicado, né, ia me demandar muito mais tempo, aí parabéns pro Diego aí, porque é um negócio complicado pra você começar a fazer, a barreira de entrada é muito alta, né, e aí eu sempre ouvi podcasts muito, cara, eu descobri podcast em 2013, comecei a escutar podcast em 2013, eu sempre ouvi muito podcast, e aí depois de ter passado pelo Startup Weekend, nessa loucura de querer fazer alguma coisa diferente, eu, escutando um podcast, até o Geração de Valor lá do Flávio Augusto, ele falou assim, às vezes você tinha um entrevistado dele lá que ele tá falando assim, às vezes você tá procurando um negócio super diferente e às vezes o negócio tá na sua frente aí. Eu falei, puta, podcast, cara. Aí eu fui buscar de novo lá, não tinha nenhum podcast de agro assim. Falei, vai ser isso aí. E aí dessa ideia, até o dia que eu lancei o primeiro episódio, deve ter sido um mês. Aí eu fui pesquisar, comprei livro. Na época não tinha muita informação sobre como fazer podcasts, né? Comprei um livro do Léo Lopes, inclusive eu já falei isso até pra ele, mostrei o livro pro Léo Lopes, o livro dele, né? E aí foi assim, cara, que surgiu a veia do empreendedorismo. Então hoje acabo vendo
tipo assim, é até foda você falar não, né? Você vê oportunidade em tudo, né, cara? Então, hoje eu tenho uma relação assim bem legal de entender, estou aprendendo muita coisa ainda, né, sobre ser empresário no Brasil, que não é um negócio muito simples, nem muito fácil, mas de regra geral isso vem muito desse fato, né, de ter participado de um programa como foi o Startup Weekend. Então, assim, eu super apoio o pessoal que quer empreender, ou até mesmo quem não quer participar, sabe? Porque às vezes vai nascer um empreendedor ali. Eu entendo muito o que você está falando, eu sou empreteco, e a passagem pelo Empretec mudou a minha forma. Antes disso, eu fui agente local de inovação, um projeto do Sebrae, Ali, e foi a bagagem, até hoje eu falo isso, né, com muito carinho, o quanto que essas passagens, né, e o aceitar tudo isso também, que parte, né, da gente também aceitar, né, ir atrás ali, falar, vou passar por isso. No Empretec a gente trabalha muito com habilidades empreendedoras, né? Quais são as habilidades? E então muito do que a gente está discutindo aqui faz parte dessas habilidades, né? Todo mundo acaba, se a gente começasse, né, colocar mais em prática algumas coisas, a gente também, claro, né, vai ter outros resultados, né, em relação a isso. Então, eu lembro com muito carinho esse momento lá em 2022, né, que eu passei, 21, né, parece muito tempo, né, pelo Empretec, e isso foi muito gratificante, bem legal, Paulo. E eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, que eu acho que a gente entrou nesse assunto ainda, eu gostaria muito de ter a opinião dele. Eu queria saber o ponto de vista dele sobre o mercado do agro, né? A gente está falando muito, a gente falou dessa parte mais pessoal, essa parte de carreira, vários insights bacanas, mas o que você tem visto pela sua experiência em relação ao mercado do agronegócio? O que está acontecendo aí na sua região, na sua realidade? Só oportunidade, cara. Cheio de oportunidade, ninguém querendo vir. Eu mesmo tô com uma oportunidade aberta aqui já há um tempo e o pessoal não quer vir para cá. Assim, cara, cada 10 pessoas que eu converso, 11 pede se eu tenho alguém para indicar para uma vaga de emprego que não é uma vaga ruim, é uma vaga boa. Então, assim, cara, tem muita oportunidade. Desde o cara que quer trabalhar como operador de máquinas até, sabe, diretor de empresa aí que o pessoal tá buscando, assim. Eu vejo que tem muita oportunidade e vai continuar tendo por muito tempo, sabe? Porque o déficit de profissionais, falando em engenheiros agrônomos, por exemplo, é gigantesco, cara. A quantidade de gente que as empresas precisam, o que tem de oferta não é suficiente para suprir essa demanda, sabe, cara? Então, assim, se a gente fosse colocar no frigir dos ovos, tem muitas oportunidades e pouca gente competente, de certa maneira, mas especialmente com vontade de estar nos lugares onde as coisas acontecem, né? Tipo, Mato Grosso é um lugar onde as coisas acontecem. Então, por mais que São Paulo esteja muito bem mais estruturado, por exemplo, que é o caso aí de vocês, de Mato Grosso tem muita oportunidade, né, cara? Ah, vai ficar longe de casa, vai ser isso, mas essa é a vida, né? Ô Paulo, e você falou muito de competências, né? Na sua visão, né? O que tem aí, o que falta, ou qual que é a dificuldade quando a gente pensa nessa competência, né? A gente forma agrônomos, né? A gente tem aí, eu não me recordo agora qual que é a quantidade de engenheiros agrônomos que o Brasil fornece, né? Mas, assim, em termos de competência, até para quem está nos ouvindo, o que falta, né? O que você sente falta quando você está entrevistando uma pessoa, por exemplo? Cara, assim, o que eu percebo da turma que eu converso, né, das empresas, produtores, enfim, toda essa galera que contrata e que está precisando de gente, é que, assim, cara, a pessoa, ela não precisa saber a técnica apurada 100%, sabe? Isso aí, à medida que o tempo vai passando, você aprende, entendeu? Os livros estão aí para mostrar, a internet está aí para você buscar, né? Agora, a grande dificuldade da turma, e é o que eu percebo ao longo do tempo, é a questão comportamental, cara, sabe? É tudo aquilo que a gente vem conversando antes, sabe? A pessoa não saber conversar, não sabia fazer uma apresentação, né? No dia a dia ali, se é uma pessoa que... Sabe, no futebol, quando o cara é de grupo,
Entendeu? Falta o cara ser de grupo, sabe? Saber conversar, se comunicar. São soft skills, cara. É aquilo lá que acho que foi você que comentou, né, Wellington? Que assim, as pessoas são contratadas pelo hard skills e são mandadas embora pelos soft skills, né, cara? Então, assim, eu vejo que essas relações interpessoais, sabe? Tudo isso são coisas, tipo assim, sabe que aquele negócio que pra nós é super sem noção? Pra ter uma turma que é normal, cara, sabe? Tipo, assim, eu vejo um pouco isso, sabe? Porque, cara, técnica qualquer um aprende, né, meu? Não tem segredo, tá aí. Tem que estudar um pouco, tem, mas você aprende, cara. Agora, modos, né, como diz os antigos, modos não é todo mundo que tem, né? Eu tenho um ponto, sabe, Paulo, não sei se você concorda, mas eu tenho sentido um pouco de falta, até tenho trabalhado assim, eu comigo mesmo ali, né? A parte de você ter mais ali. Eu tenho usado muita palavra input, né? Mas sabe quando parece que você tem uma vivência muito do profissional, que não é aquela vivência no sentido 360, sabe? A gente tem uma vivência muito, muito, muito estática, né? De uma realidade que nem é realidade, sabe? Então, às vezes, as pessoas, não sei, eu sinto um pouco isso, e aí eu sou professor universitário, né? Eu tento trabalhar isso, né? Eu acho que, eu não sei o que você pensa, mas a faculdade, ela tem dificuldade para entregar, talvez pela própria dificuldade aí estática, né, da disciplina, de você mudar isso conforme o mercado ele tá mudando. Você falou que em 2013 você teve contato com podcast, né? A gente está falando 2024 aqui, né? Então são aí um pouco mais de 10 anos, né? São só 10 anos, né? Então, assim, muita coisa mudou. E se eu olhar para 2013, eu me formei em 2011, né? Eu vejo que parece que pouca coisa a gente está conseguindo entregar. E nesse ponto, não sei se você tem alguma dica, a gente trabalha muito com dica, né? Com sugestões ali para quem está nos ouvindo, mas além da faculdade, além até de estágios ali, né? Como que você falaria para essas pessoas, né? Para que esses soft skills fossem mais trabalhados antes ali de uma entrevista, a primeira entrevista, talvez a pessoa, né? Ali valendo, né? Cara, assim, tem muitas coisas, né? Eu acho que tentar o máximo possível ter essa vivência, né? Falando em agrárias, ter um pouco de vivência de campo, acho que para mim foi substancial, tá? Isso aí para mim foi super importante. E isso vale para outras áreas também, né? Você ter uma vivência, né? Alguma experiência ali no campo, né? Para você não ser uma pessoa tão crua, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é o principal. Porque ali você vai aprender, além da técnica, relações corporativas, sabe? Porque no fim do dia, cara, você tá trabalhando numa empresa, você também tem que ser meio politicão, né? É normal isso aí, não é uma coisa ruim, é uma coisa que acontece, né? A sociedade é assim, dentro das empresas é dessa forma. Agora, eu já entrevistei gente, na época de trabalho, assim, que eu trabalhava no IMEA aqui, que o cara não tinha lido nem o site, cara. Sabe? Tipo assim, coisas básicas, entendeu? De você entender o que a empresa faz. Por isso eu falo assim, hoje em dia, cara, fazer o básico já é um negócio super, super diferencial, assim, entendeu? Fazer o básico. Agora, tem um outro ponto, cara, que eu acho que eu até nem comentei tanto aqui. Nos últimos anos, pelo menos há uns 7 anos, eu também comecei uma outra, vamos dizer assim, rotina, que também foi bem game changer, assim, na minha vida, sabe? Que foi a leitura, cara. Então, você tá falando do negócio de inputs aí, né? Então, o que também me ajuda muito é eu ler coisas, seja biografia, seja livros um pouco mais técnicos, enfim, aumentar o repertório, sabe? Os podcasts que eu ouço e os livros que eu leio, e as pessoas, obviamente, que eu conheço, que eu converso, que o podcast me possibilita isso também, né? Eu aumento muito o meu repertório, cara. Então, eu não sou especialista em muita coisa, mas eu sou generalista em várias coisas, tá ligado? Inclusive tem um livro que eu adoro, gosto muito, não sei se vocês vão falar alguma indicação no final, mas Por que Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas? Esse livro é genial, cara. Esse livro é fenomenal, porque ele mostra por A mais B que quando você tem um conhecimento mais
diverso, né, você consegue acessar melhor diversos tipos de pessoas, né, cara? E você consegue, obviamente, fazer relações e fazer conexões que você não faria se você fosse um cara bitolado que estudasse uma coisa só, né? Nada contra, tá? Quem se especializa no pelo da perna da mosca que ataca a mandioca, entendeu? Tipo assim, negócio assim. Mas eu vejo que essa amplitude, né, esse repertório maior te dá mais oportunidades, sabe, cara? Então, assim, eu iria muito nessa linha, sabe? Fazer o básico bem feito já é um negócio super, mas aumentar o repertório o máximo possível através de livros, podcasts, conteúdos em geral e principalmente pessoas, cara. Principalmente pessoas que têm muito ensinamento que numa conversa você pega, sabe? É isso aí. Esse é o nosso objetivo, né? O objetivo também aqui trazer, aumentar essa palavra que eu acabei esquecendo, que é o repertório, né? Essa, para mim, é uma palavra um pouco chave e dentro desses generalistas, né? Eu também penso no quanto a criatividade, a gente aumenta conexões, criatividade no mundo de modelo de negócios, né? Um pouco disruptivos, né? Então eu vejo com bons olhos, e não é desmerecendo, não é isso que a gente está dizendo, né? Com um especialista, não é isso. Mas existem esses pontos também, né? De conexões, né? Eu me vejo muito também nesse lado aqui, viu, Paulo? Muito bem, muito bem. E é isso aí que a gente faz aqui no Regra de 3, né, Wellington? É trazer aí reflexões profundas, conhecimentos singulares, revelações nunca antes reveladas, porque algumas perguntas nunca foram antes feitas online. E a gente traz essas reflexões para quem nos acompanha aqui, para poder adquirir também esse aprendizado, esse conhecimento que nós adquirimos com toda certeza, e eu imagino que quem está nos ouvindo ou nos assistindo também. E tem um ponto que eu acho que é interessante a gente comentar, que essa questão da postura, né, da atitude. Muitas vezes falta ali uma atitude. E como que você entende, Paulo, que isso estaria conectado? Ou o que a pessoa pode fazer para tentar desbloquear isso? Porque eu acho que os livros, eles são legais, eles trazem ferramentas, né? Eles trazem técnicas, né? Cara, mas assim, realmente acho que essa parte da ação, muita gente tem um certo bloqueio, muitas vezes a pessoa tem muita coisa para contribuir, né? Tanto que, às vezes a gente ouve assim, dinâmicas de grupo, normalmente aquelas pessoas mais extrovertidas, elas vão entregar mais, aquela pessoa que se comunica mais rápido, que puxa uma liderança. Claro, acho que depende do cargo que vai ocupar, realmente precisa ser uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, mas não quer dizer que não tenha outras pessoas que são ali, às vezes, mais tímidas, que tenham, mais introvertidas, na verdade, né, que tenham habilidades que ela poderia desempenhar, mas, de repente, não estava num ambiente favorável, né? Aquela famosa comparação que muitas vezes não é igual, né? Será que ganha na corrida o peixe ou o cavalo, né? Depende, tá dentro d'água ou tá fora d'água? Atitude é um negócio interessante, cara. Atitude, ele não é necessariamente uma coisa que você consegue desenvolver, sabe? É muito estranho isso. Tipo assim, eu acho que a gente teve participei de uma palestra aqui recentemente, falava um negócio que assim, que a gente sabe disso, né? Quando a gente vai estudar estatística lá, tem a distribuição normal, né, cara? Então, assim, vai ter os 5% ali de gente que vai fazer acontecer, que vai, faça sol, faça chuva, o cara vai desenrolar, sabe? Da mesma maneira que vai ter 95% das pessoas que, vai ter os 5% lá atrás da distribuição normal que tá cagando pra tudo isso aí, né? E vai ter 90% ali na meiuca, que vai, né, no negócio, assim. Isso vale para intencionalidade, né? Isso aí que você está falando. Isso vale para quem vai empreender. Se 100% das pessoas empreendessem, não ia ter funcionário, né, cara? Então, assim, não tem jeito, tem coisa que não dá, né? Então, eu acho que o líder, ele tem que entender de pessoas, obviamente, e saber colocar a pessoa certa no lugar certo, cara. Não tem muitas, assim, isso é difícil pra caramba, tá? Tô falando assim parecendo que é fácil, né? Mas isso é difícil pra caramba. Eu vejo que tem coisas, cara, que você pode ser o exemplo e, de repente, através do seu exemplo, a pessoa, sei lá, tente mudar a sua atitude ou tente mudar. Mas, assim, trazer essa pessoa que tá nos 95% para aqueles 5%, cara, depende 5% dela. Depende única e exclusivamente dela. E aí não tem nada que a gente possa fazer, entendeu? Então, o que eu faço? Eu tento ser exemplo. Eu leio bastante, eu faço exercício físico, eu
trabalho o máximo possível, tento ser o máximo produtivo possível. E assim, cara, não tem nada além disso que eu possa fazer, cara. É única e exclusivamente a atitude da pessoa, cara. Então, assim, a gente vai mostrando os caminhos, né? Eu acho até legal que agora, com os cabelos e as barbas brancas, parece que eu sou um tiozão. Então, vez ou outra, vem alguém me perguntar alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho legal, né? Porque parece que as pessoas olham pra mim e falam assim, pô, o cara é tiozão, né? Então, vou perguntar pra ele. Então, cara, às vezes a gente acessa pouco, velho, as pessoas que já passaram por aquilo, né? Então, assim, não vai pegar dica de gente que nunca passou por aquilo, cara. Você tá pegando dica com gente errada, né? Simples assim. Então, eu tento muito emular as pessoas que eu vejo, que eu enxergo que tem sucesso, que tem coisas a contribuir, sabe? E tentar organizar, porque assim, não tem como você incutir na cabeça de um vivente que ele tem que ser mais proativo. Cara, assim, tá totalmente fora do nosso controle. O que a gente pode fazer é controlar as nossas ações e ser exemplo na maior parte das atitudes que a gente quer que o outro tenha, né? Muito bem. Vocês só estão concordando comigo, pô. Eu tô sentindo falta de vocês discordar, me xingar aí, cara. É porque até agora você tá sendo até que coerente, né, Paulo? Então tá até bom. Que coerente, até que coerente. Até que coerente. Tá sendo coerente. Eu tenho, o Paulo, você comentou sobre liderança, né? Isso é um tema também muito quente, né? E a gente fala muito, a gente tem muita teoria, até tem aqui atrás de mim um livro aqui, né? O Pipeline da liderança, né? Mas para você, né? Quem são, né? Os líderes, né? Que você teve pessoas ao longo da sua vida aí que você ali entende como líder? Como que foi isso para você? Tem uma frase que o Luciano Pires fala, que eu concordo muito, o Luciano Pires do Café Brasil, né, que é assim, nunca se falou tanto e se estudou tanto liderança no mundo e nunca nós sofremos tanto com falta de liderança, né? É isso aí. É interessante, cara. Só que assim, eu tive pessoas, né, que passaram pela minha vida, líderes, que me ensinaram coisas boas, que eu olho e falo, puta, esse cara é foda. Assim como tiveram líderes que fizeram coisas que eu falo assim, isso eu nunca faria com um liderado meu. Então, o nosso processo de aprendizado e amadurecimento passa muito pelas experiências pregressas que a gente teve, né? Então, essa é a maior parte da nossa experiência passa por isso, e obviamente para as coisas que você lê e tenta aplicar, o que dá certo, o que não dá certo. Eu tive muitos líderes bons, cara, mas 2 em especial assim, foram os meus líderes direto na Nutripura, sabe? Na empresa que eu trabalhei. Cara, gosto de todos os líderes outros que passaram, todos eles tiveram um papel super importante, mas em especial aí o Luciano e o Roberto lá na Nutripura, em especial o Luciano, assim, que eu trabalhava mais diretamente, são pessoas fenomenais, cara, gente assim de outra estirpe, sabe? Líder nato do negócio, assim, eles evoluíram ao longo dos anos, sabe? Pensando sempre muito à frente. Então, assim, as coisas que eu tenho hoje, muito, muito do que eu vejo de visão de negócio, eu aprendi com esses caras, sabe? Cara, muito fora da curva, assim. Assim como outros que eu fui trabalhando também, né, cara? Então, mas se eu pudesse destacar, assim, onde eu cresci mais, sabe? Onde o crescimento foi exponencial pelo tempo que eu fiquei, eu diria que foi ali no Tripura ali. Roberto e Luciano são os caras muito à frente do tempo, cara. E você ficou quanto tempo lá nessa empresa? Se juntar as 2 passagens que eu tive, eu acho que eu devo ter ficado uns 2 anos e meio, 3, assim. Legal, show. Eu tive banda, viu, velho? Eu tive banda de metal, cara. Ah, é? E com certeza te trouxe várias habilidades e competências. Com certeza. Com certeza, cara. Já fui vaiado em palco. Olha só, essa é uma boa experiência, hein? É uma boa experiência hoje, no dia foi uma merda. Desisti do meu sonho de ser rockstar naquele dia. Se tivesse persistido como na corrida, quem sabe? Quem sabe. Ó, até que não era ruim não, viu? Essa música aqui quando toca, Paulo, é que a gente vai pro nosso quadro criativo. Olha lá. A única coisa que não é criativa no quadro é o nome. É um quadro criativo, né? E a gente quer fazer um jogo rápido para todo mundo te conhecer melhor, que tá nos ouvindo aí.
Um jogo rápido de perguntas. Na verdade, vamos colocar palavras ou expressões. A gente quer que você responda a primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza? Olha lá, conheço essa frase. No meu é o quiz, né? Mas beleza. No seu é o quiz. Aqui é o quadro criativo, porque a gente não teve criatividade para dar um nome melhor ainda. Então, vamos lá. Eu tinha colocado uma coisa aqui, mas eu substituí. Eu tinha colocado livro, mas como você já falou, eu substituí aqui. Mas vamos começar. Está pronto? Opa, vamos nessa. Um elemento agro. Elemento? O que é um elemento? Como assim um elemento? Elemento pessoa? Elemento químico? E vier a cabeça. Primeira coisa. Ah, cara. Nitrogênio. Muito boa resposta. Crescimento exponencial se ela for planta C4, cara. Só botar nitrogênio e o bagulho cresce igual... Caralho. Então, muito nitrogênio para quem nos acompanha aqui para crescer exponencialmente na carreira. Vamos nitrogenar a nossa cabeça, cara. Plantar coisas boas e fazer adubação nitrogenada. Muito bom, muito bom. Um prato de comida. Porra, churrasco. Tá louco. E pode vir aqui que eu faço pra vocês daquele jeito. Opa! Pena que eu não encontrei com você há pouco tempo, né, Paulo? Poxa, se eu soubesse disso 2 semanas atrás... Ó, o Diegão provou do meu churrasco. É ruim ou é bom, Diegão? É bom pra caramba, cara. Olha, você dá um boné e um churrasco pra trás, então aí, ó. Eu tenho um boné e quase fiquei uma camiseta. Pô, tive que quase implorar uma camiseta pra ganhar. Sem moral, sem moral nenhuma. O boné do Diego até hoje não ganhei, Paulo. Até hoje não ganhei o boné da... Então você tá com 2 bonés e um churrasco atrasado, velho. Exatamente. Até o final de 2024 você alcança essa meta. Obrigado. Vamos lá, Paulo. Um filme ou série? Porra, cara. The Band of Brothers é uma série da HBO. Ela deve ter sido lançada no início dos anos 2000. Talvez seja a série que mais me influenciou quando se pensa em liderança, companheirismo e tal. É uma série muito massa, cara. Vale a pena. É uma série que conta a história da companhia, da Easy Company, que serviu na Segunda Guerra Mundial, uma companhia de paraquedistas. Muito legal esse filme aí, essa série. É uma série de 10 episódios. Ainda tem, será? Uma série histórica. Opa, com certeza. Legal, cara. Tem. Na HBO você entra lá, chama Band of Brothers. São 10 episódios, é uma história real, verídica. Tem os tiozinhos lá, velhinho, que são personagens do filme, né? E é bem legal, cara. Show. Já assistiu essa, Wellington? Nem ouvi falar, mas... meu já ouvi amigo, falar, vocês cara, não sabem o que vocês estão perdendo. Vocês não sabem o que estão perdendo. Para quem gosta de história, né, assim, é um belo do retrato. Na época, foi uma das séries mais aclamadas pelo realismo, cara, das batalhas. Bom, tem questão, tem história, tem batalha, guerra. É um prato cheio para mim. Eu adoro tudo que está relacionado com conflitos armados. Pode ver, cara. Esse filme aí, essa série é fenomenal, cara. Legal. Boa dica. Eu já li o livro também. O livro chama O Dia D, eu acho. Aliás, o Dia D, ele foi, uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes, né? Ele foi no dia 6 de junho, e exatamente o dia do meu aniversário. Só para a gente ter essa dica aí. Acho que isso tem a ver com bonés e churrascos também. Tá uma indireta. Bom, vamos seguir aqui. Uma música. Qualquer um do Creedence Clearwater Revival. Nossa, excelente escolha. É das antigas. Coloca aí Cotton Fields. Cotton Fields é boa. Dá uma sensação assim, sabe? Quando você escuta Cotton Fields, parece que você tá andando de carro assim, com o braço pra fora assim, ó, e batendo um ventão na cara assim, se rodando e cantando a música, tá ligado? Achei que era um monte de algodão batendo assim, né? Num campo de algodão. Você tocava essa na sua banda ou não? Essa não, cara, por incrível que pareça. Mas eu gosto muito dessa música. Legal. Top. E agora a última, um podcast. Vale o meu?
Não, mas vou contra-intuitivo aqui, cara. Vai lá. Leadercast. Legal. O podcast de entrevistas do Luciano Pires lá do Café Brasil. Eu falei isso pessoalmente para ele, que o Leadercast foi um MBA em negócios da vida real. Se você escutar todos os episódios do Leadercast, você faz um MBA em negócios, cara. É fenomenal. Só pelas experiências das pessoas que vieram ali. Só empreendedores, só gente que faz acontecer, sabe? Então, valeu mais do que qualquer MBA aí. E é de graça. Olha só, hein? A pessoa que sair desse episódio já vai sair com um MBA de graça. Um MBA de graça, cara. Pode ir lá. Se você não aprender nada, escuta só 2 episódios. Só 2 episódios desse podcast, que foi a parte 1 e a parte 2 com o Osiris Silva. Você vai entender o que eu tô falando. Show. Só gente grande, hein, Paulo? É isso aí, minha galera. Estamos, infelizmente, chegando ao final dessa super conversa com o Paulo, que teve uma série de aprendizados aqui. Eu mesmo vou reassistir algumas vezes para aprender, para entender todos os ensinamentos que nós tivemos aqui. E eu convido você que está nos acompanhando a compartilhar esse episódio com quem você acha que vai se beneficiar dessas dicas valiosas. Paulo, muito obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. As portas estarão sempre abertas aí para novas vindas, para nós entrarmos em outros assuntos. Você é um cara nota 1000 que tem me ajudado aí em diversas coisas desde que nos conhecemos e não tenho nem o que falar, né? Sempre aprendendo muito contigo. Show de bola, cara. Muito obrigado aí pelo convite, esse projeto super legal. Falamos de coisa aqui do Arco da Velha, hein, meu? Ó, só pra você ver o quanto eu sou tiozão, é só pelos termos. Mas muito legal, cara, ter participado. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que dessas conversas aí, essa aqui foi só, acho que talvez seja a primeira, né, de outras entrevistas que vocês vão fazer. Exato. E com certeza vão vir coisas super legais aí, cara. Muito legal. Parabéns aí pela iniciativa, cara. Paulo, obrigado. Você tem sido muito generoso, né? Como o Diego estava falando, também comigo, embora a gente se conheça pouquíssimo, né? Há pouco tempo, muito menos do que o Diego. Queria agradecer você, e não é só para mim, né? Eu acho que o seu legado, né, que você tem já deixado para muita gente, isso é algo que é memorável, é inspirador, e então eu queria agradecer você ter aí esse tempo, né, esse tempo de qualidade para conosco, né, todos os ouvintes também, que com toda certeza estou saindo com informação, né, repertório e muito mais revigorado também para que a gente possa, né, ter essa intenção de fazer acontecer, né? Então, obrigado quando a gente aceita um convite, a gente acaba que de alguma forma também tendo essa questão do relacionamento, né? Então também tem a imagem também atrelada ao projeto, para a gente só aumenta, né, esse respeito, essa responsabilidade que a gente tem com todo mundo. Então obrigado por ter aceito também. Imagina, cara, eu que agradeço aí, e como eu sempre falo, cara, estamos aqui sempre às ordens para ajudar no que for preciso, cara. Valeu, obrigado pelo convite aí. Valeu, tamo junto, até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Muito bem, então, espero que você tenha curtido aí um pouco da minha história, né, cara? Esse episódio aí ficou muito legal, cara. Agradeço demais os meus queridos amigos Diego e Wellington. Aproveita aí, já segue o canal Agro de Respeito, segue também no Spotify aí e tal, já tem o podcast lá do Regra de 3, tá certo? E se você viu o valor em tudo isso aí, considere compartilhar, né, esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Podcast, tanto o Regra de 3 como o Agro Resenha, só cresce se você participar desse processo junto com a gente, tá certo? Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer e tantos outros que tem por aí. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. E também nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br.
Muito bem, muito obrigado de novo por você ter ficado até aqui, até agora. E eu sempre finalizo, como você sabe, com a frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta não, tá bom? Um abraço, até a próxima. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.